Bom dia, mais um Arquitetando no Ar, hoje visitando a Dentally, soluções completas em odontologia, aqui na clínica. Vamos dar um rolê na clínica para vocês conhecendo, abrindo as portas. Aqui temos o primeiro consultório. Dr. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulo. É um prazer receber você aqui, seus telespectadores. Muito obrigado, prazer em tê-lo aqui. Queria mostrar um pouquinho da clínica. Esse primeiro consultório, qual o objetivo dele? Paulo, esse consultório nós chamamos de consultório 1. É um consultório onde são atendidos os pacientes de primeira vez que chegaram à clínica, que não conhecem ainda o conceito da clínica, e é aqui que nós atendemos, percebemos as expectativas, o que esse paciente deseja e o que ele precisa. É quase uma filtragem. Uma filtragem, exatamente. É um momento inicial de contato do paciente com a clínica, o instituto. Estou impressionado com o tamanho da clínica. A clínica é bem grande. Vamos ver o resto? Vamos lá. Bora. Bora, Davi. Aqui a área comercial, né? Pelo que se vê. Aqui a administração, Dr. Heraldo. Vamos conhecer um pouquinho melhor a clínica. Vamos na frente. Aqui temos uma sala de planejamento. Fala para nós um pouquinho dessa sala, doutor. Paulo, essa sala aqui ela foi projetada para que a equipe estude aqueles casos de média e alta complexidade. Então, todo cliente que tem um tratamento onde haja a necessidade de várias especialidades ao mesmo tempo atuando naquele caso, é aqui que a gente estuda junto com a equipe o melhor tratamento para esse cliente. Isso, na verdade, é um valor agregado da clínica. Inclusive, tem telas, videoconferência, uma mesa bonita, muito bem decorada. Quem decorou a clínica? Foi a nossa querida Leila Baracate, né? Sempre de parabéns. Bora lá conhecer mais. Aqui, centro cirúrgico, para vocês verem a complexidade da clínica e o quanto ela tem de potencial. Aqui, centro cirúrgico. Exatamente, Paulo. Todos os procedimentos invasivos que envolvam sangue, cirurgias, procedimentos de cirurgias periodontais, implantes, de cirurgia de siso são feitos nesse ambiente. É um padrão hospitalar, piso hospitalar e todo um cuidado. Nós temos ali, inclusive, um equipamento chamado monitor multiparâmetros, que a gente fica medindo a parametrização biológica do paciente durante o tratamento. Muito bacana, muito bacana. Temos outros consultórios, né? Nós temos uma área que nós chamamos de centro de distribuição dos consultórios que você está vendo aqui. São quantos consultórios? Contando o consultório 1, nós temos 5 consultórios e um centro cirúrgico aqui dentro. É bastante. Davi, tu pode mostrar um pouquinho dos consultórios para nós? Consultório 2. Isso. Para dar uma olhada. Aqui mais 2 consultórios. E tem um sistema muito interessante que tu me contou uma vez, me falou alguma vez, que sistema de filtragem. Exato, Paulo. Na verdade, nós temos nos nossos compressores da clínica, eles têm um tratamento de ar especial. Nós temos um projeto e temos um manual de boas práticas em biossegurança aqui na clínica. Então, a segurança biológica aqui é levada muito a sério os nossos clientes. Então, nesse nosso centro, nesse compressor, nós temos 5 tipos de filtragem diferentes do ar antes dele vir para a boca do nosso paciente. Olha que fantástico, telespectador. Uma clínica totalmente diferenciada e muito bem aparelhada. Tem todo o monitoramento de câmeras também, todos, para segurança. Na verdade, nós temos câmeras, sistema de circuito interno dentro dos consultórios, que aí gera aquela questão da segurança, daquele pai, daquela esposa, do filho que vem, da filha que vem a ser atendida. Isso tudo é monitorado o tempo todo pela equipe. Ok, vamos tentar conversar um pouquinho melhor?
Estamos de volta aqui com o Dr. Marcelo. Marcelo, eu queria ter uma ideia. Quanto tempo você já tem a clínica? A clínica já opera há 2 anos e meio, Paulo. Certo. Qual a especialidade principal atua? Vocês são em quantos sócios? Nós somos 3 sócios atualmente. Nós temos, na verdade, a clínica nós temos aqui todas as especialidades de odontologia. Então, tudo que você precisa em odontologia, você encontra no Instituto Dentally. Por exemplo? São 9 profissionais, todas as especialidades: implantes, próteses, a parte estética, lâminas cerâmicas, cirurgias de todo porte, é claro, de porte de odontologia, de pequeno porte, né, que pode ser feita em consultório. A parte de ortodontia, inclusive um dos nossos sócios é um especialista em ortodontia. E eu trabalho com implante há mais de 25 anos. Né? Tudo isso já, Marcelo? Já. Nós temos aí bastante estrada na área de reabilitação oral. Falando em implantes, etc., hoje já se tem um custo mais baixo. Como está hoje a questão dos implantes? Sem dúvida, Paulo. A gente, hoje, em função até do mercado, a quantidade de fornecedores, né? Quando eu comecei a fazer implante, você tinha mundialmente 2 a 3 marcas de implantes no mundo. Né? Hoje, só no Brasil, você tem mais de 30 fábricas de implante. Então, isso facilitou e popularizou as cirurgias e instalações de implantes. Né? São bastante negócios. Nós vamos dar um break agora e vamos para o próximo bloco. Às vezes eu me pego pensando, o que tenho nas mãos? No começo de tudo, eram tão habilidosas com o Vime. Hoje, na fábrica, vejo quanto o mundo mudou. Mas tem uma coisa que continua igual: a mão de quem faz com que cada peça seja original. Aí, quando me pergunto o que tenho nas mãos, eu tenho história. Sacaro, 70 anos contando histórias. Atendimento, arte e acabamento, CTP e produção. A Gráfica Amazonas impressiona pela qualidade e eficiência. Maquinário e equipamentos de última geração. Somos certificados pelo ISO 9001, 14001, FSC. E matéria-prima de excelente qualidade. Envio para todo o Brasil. Rua Fragata 871, Petrópolis, 3612.000. Gráfica Amazonas, um Amazonas de cores para você. Estamos aqui de volta com o Dr. Marcelo na Clínica Dentally. Vamos falar um pouquinho sobre essa novidade que eu vejo quase como uma exclusividade, que é as células-tronco. Conta para o telespectador o que isso quer dizer. Olha, Paulo, célula-tronco não é uma coisa nova na ciência, na medicina, né? Mas só que tem uma coisa aí, vamos dizer assim, uma cereja no bolo, né? Hoje nós temos a possibilidade de captar células-troncos a partir do dente de leite da criança. Então, esse é um grande diferencial. Aliás, o Instituto Dentally é pioneiro no Amazonas em fazer isso. Hoje nós somos a única clínica no estado do Amazonas que capta a célula-tronco a partir do dentinho de leite do seu filho. Isso é fantástico, porque até um tempo atrás, você só poderia fazer isso a partir do cordão umbilical. Verdade. No ato do nascimento, não é? E isso limitava os pais de ter apenas um momento de fazer essa coleta.
A partir dessa nova tecnologia, os pais têm a liberdade de, entre 5 a 12 anos, fazer essa coleta programada com a gente. É sempre entre essa data, entre esse período 5 a 12 anos? Exatamente, porque é o período médio onde as crianças começam a trocar os dentinhos de leite pelos dentinhos permanentes, os dentinhos descidos pelos permanentes. Aí é o momento certo porque se torna atraumático. A criança não sofre para fazer essa coleta. O que mais a clínica apresenta de novidades de ponta em tecnologia? De carona com essa ação inovadora, nós temos também aí, hoje, uma coisa chamada perfil genômico, Paulo. O que é o perfil genômico? Você hoje pode, além de você coletar e guardar a célula-tronco do seu filho indefinidamente, isso nós conseguimos fazer através de parcerias com empresas de criogenia em São Paulo. Você também pode ter o que nós chamamos de manual de instruções do seu filho. É muito interessante. A gente brinca falando que é assim. O que acontece? Você, através de uma coleta de células de dentro da mucosa bucal, de dentro da boca do seu filho, e isso, aliás, pode ser feito em adulto também, esse procedimento do perfil genômico, você coleta essas células e manda para uma análise. E essa análise te dá um perfil com 4 painéis diferentes, de características de DNA desse indivíduo, tá? Nesse painel, dentre os 4 painéis, você tem primeiro um painel alimentar, onde você vai saber daquela pessoa quais são os níveis de absorção de vitaminas e sais minerais que aquele indivíduo tem maior facilidade de absorção e maior dificuldade. Com isso, você consegue gerar uma dieta perfeita para essa pessoa. O que nesse processo todo isso acaba contribuindo, assim, a nível familiar também, para um tratamento a médio e longo prazo para o paciente? Isso é uma coisa revolucionária, né? Porque você veja, o painel alimentar te diz como você deve alimentar de forma adequada aquele indivíduo. O painel esporte, você consegue detectar qual o melhor esporte de melhor performance para aquela pessoa, para aquela criança. Inclusive, isso está sendo muito usado hoje nas grandes empresas esportivas, futebol, Olimpíadas, tudo isso. Tem o painel de doenças futuras, onde você já prevê quais tipos de doenças a pessoa poderá vir a apresentar no futuro, e com isso você já gera uma prevenção. Isso é fantástico, não é? E você ainda tem o painel de medicamentos, onde você sabe quais os medicamentos que têm uma melhor absorção para aquele indivíduo, qual o medicamento que poderia dar uma reação alérgica para aquela pessoa, se ela ainda antes dela ter o desprazer de ter essa reação. Doutor, a clínica, no geral, por ela oferecer tantos serviços agregados, como vocês fazem para os pacientes? Tem alguma forma de pagamento diferenciada? É fácil? É caro? Não? Como é? Conta um pouquinho para nós. Paulo, a gente vive hoje no país uma situação de crise muito grande. Verdade. E aí o Instituto Dental ele não podia estar alheio a essa situação. Então hoje a clínica ela dispõe de uma série de opções, de formas de pagamento. Isso aí é uma coisa que a gente tenta sempre ao máximo facilitar o acesso das pessoas a esses tratamentos, inclusive tratamentos de ponta. Uma coisa muito interessante do nosso conceito é que o nosso conceito é atender a classe média. Então, é claro que nós temos pacientes de todas as classes, mas a gente quer abranger a maior quantidade de pessoas possível. Para isso... Focaram na classe média. Foco na classe média, exatamente. E para isso a gente tentou adequar os preços para que eles sejam compatíveis com o nosso objetivo financeiro também. Preços e formas de pagamento. Com certeza, absoluto. Bacana. Outra coisa que a Clínica Dental oferece é estacionamento. Isso é uma coisa muito importante, que é a conveniência. Quando você vem à Clínica Dental, você tem estacionamento privado para você colocar seu carro com toda a segurança. O que mais, doutor, que o senhor pode transmitir para o nosso telespectador sobre a Dental? Olha, na verdade a gente quis trazer para o estado do Amazonas, para a nossa cidade de Manaus, um tratamento e odontologia com um conceito moderno, né? Nós sabemos que hoje existe uma dificuldade já de locomoção muito grande em Manaus, né? O trânsito terrível. Então, pensando em tudo isso, a gente quis, na verdade, trazer um conceito onde você pode vir com a sua família toda
toda a sua família, filho, pai, vovô, vovó, todo mundo vem de uma vez só para o Instituto e todos são atendidos ao mesmo tempo, porque aqui nós conseguimos agregar e congregar todas as especialidades, todas as áreas da odontologia. Isso é um diferencial que a gente entende que é fantástico, entre outros que nós temos. Para falar a verdade, a Dentally é exclusiva, tem várias especialidades diferenciadas que nenhuma outra clínica tem, extremamente bem localizada. Você vai estar vendo aqui no lettering o telefone de contato. Faça contato, venha visitar a Dentally, faça um orçamento sem compromisso, não é isso? Com certeza, eu acho que nós precisamos que as pessoas conheçam. Estamos aqui convidando você, Paulo, que já é no dia de casa, na verdade, mas queremos convidar o seu telespectador para vir conhecer a Dentally, vir tomar um café conosco e conhecer a nossa estrutura. Aí sim você vai entender esse conceito e vai ser sempre bem-vindo aqui. Arquitetando, sempre trazendo para você o que é de melhor no mercado, inclusive na área odontológica. Venha para a Dentally, ligue e marque sua consulta agora. Continuando então, Marcelo, conta para mim nosso telespectador, as especialidades. Olha, hoje nós trabalhamos, como eu falei, Paulo, todas as especialidades da odontologia. Então nós temos cirurgia oral menor, nós temos ortodontia, periodontia, prótese dentária, implantodontia, odontopediatria, que é as crianças, que são atendidas inclusive no consultório 1, consultório especialmente preparado para isso. A endodontia, tratamento de canal, enfim, tudo que você precisar de odontologia você tem aqui, com uma diferença inclusive, Paulo, porque essas especialidades aqui, isso é um conceito do Instituto, essas especialidades elas trabalham linkadas, ou seja, os profissionais eles interagem no planejamento do tratamento. Qual a especialidade mais procurada hoje, que tu vê assim que é aquela que é a mais procurada todo dia, toda hora? Olha, são algumas, né, na verdade. A estética está em alta, nisso a gente sabe que o sorriso é importante, mas qual na tua opinião? Olha, eu acho que a implantodontia ainda é uma especialidade muito procurada, porque a gente sabe que no nosso país ainda existe um nível de pessoas que perderam elementos dentários muito grande, desdentados muito grandes, né? Então a implantodontia ainda é uma especialidade muito procurada. A estética, a dentística, que é a parte que você faz restaurações também, são muito procuradas. Ok. Eu acho que nós concluímos esse bloco agora. Voltamos já, depois do break. Às vezes eu me pego pensando, o que tenho nas mãos? No começo de tudo, eram tão habilidosas com o vime. Hoje, na fábrica, vejo quanto o mundo mudou. Mas tem uma coisa que continua igual. A mão de quem faz com que cada peça seja original. Aí, quando me pergunto o que tenho nas mãos, eu tenho história. Sacaro, 70 anos contando histórias. Atendimento, arte e acabamento, CTP em produção. A Gráfica Amazonas impressiona pela qualidade e eficiência. Maquinário e equipamentos de última geração. Somos certificados pelo ISO 9001, 14001, FSC. E matéria-prima de excelente qualidade. Envio para todo o Brasil. Rua Fragata 871, Petrópolis, 3612.000. Gráfica Amazonas, um Amazonas de cores para você.
Voltando aqui com o Dr. Heraldo Campos, estamos num papo ótimo falando sobre a odontologia do sono, que eu até então desconhecia. A clínica também desenvolve, entre todas as especialidades que o Dr. Marcelo anteriormente falou, também trabalha com isso. O Dr. Heraldo é mestre em ortodontia e na odontologia do sono. Eu queria saber da odontologia do sono, essa me deixou curioso. Fala um pouquinho para nós, para o telespectador, para ele entender o que é odontologia do sono. A odontologia do sono é um braço de apoio à medicina do sono para tratamento de paciente com ronco e apneia leve, e em algumas situações apneias moderadas. Isso demora quanto tempo de tratamento, doutor? A média de tratamento para você otimizar o aparelho são na faixa de 4 meses. E agora, de uso do aparelho, é tipo óculos, ele só funciona se o paciente usar. Se ele deixar de usar, aquela noite que ele deixar de usar, ele para de funcionar. Mas é pouco tempo, né? Se consegue resolver o problema de um paciente em pouco tempo. Sim, sim, sim. Você confecciona, manda confeccionar o aparelho, nós mandamos confeccionar o nosso aparelho em São Paulo. E otimizamos ele tem um período de ativações, e nessas ativações nós deixamos otimizado na faixa de uns 4 meses. Queria saber um pouquinho melhor sobre a ortodontia, se tem alguma novidade, como você é mestre no assunto, né? É um grande título e uma especialidade grande. O que tem de novo no mercado? O que se destaca dentro ali dos demais concorrentes? Bem, a Dentally, ela trabalha com todos os tipos de aparelhos ortodônticos, fixos, móveis, metálicos, estéticos, né? E hoje, assim, o que mais está bombando é os chamados alinhadores termoplásticos, que é um tratamento com aparelho removível, e onde o mais famoso deles é o Invisalign. Invisalign, eu já vi alguma propaganda em relação a isso. Já vi, inclusive, aqui na clínica. E ele tem realmente esse efeito. Qual é o efeito diferenciado? É que ninguém sabe que você está usando aparelho. Além de confortável, ele é extremamente confortável, e ninguém sabe que você está usando aparelho, a não ser que você relate para a pessoa com quem alguém que você queira que saiba, aí essa pessoa vai saber. Mas ele é totalmente invisível, ninguém vai saber que você está usando aparelho. Vai estar sendo mostrado isso nas imagens de apoio para vocês. Doutor, o que mais adentro ali vocês conseguiram nesse tempo, né, na fundação da clínica? É uma clínica espetacular, diferenciada, tem um atendimento todo atencioso, um acompanhamento desde a hora que você entra aqui até sair, enfim. Como foi a construção desse negócio? Paulo, é o seguinte, eu, né, Heraldo Campos, com a folha de serviços prestada à Sociedade de Manauara, e o meu colega, Dr. Marcelo Lopes, também uma pessoa muito conhecida na área odontológica, também com uma grande folha de serviços prestado à Sociedade de Manauara, nós, vez em quando, conversávamos na possibilidade de montar uma clínica odontológica, mas nunca entramos em ação, e apareceu um terceiro sócio que ele fez com que isso acontecesse. Então nós procuramos trabalhar com uma odontologia de vanguarda, assim, a odontologia que você encontra em Nova York, no Japão, na Europa, nós trabalharmos com a mesma técnica avançadas mundialmente,
com os melhores equipamentos, aparelhos. Essa é a proposta do Instituto Dentally, e está na vanguarda, ser uma referência. Essa é a ideia, a referência odontológica em Manaus. E eu acho que já é, né? Então a gente também convida o telespectador, está aparecendo no lettering os telefones da clínica, para vocês virem visitar a clínica, fazerem um orçamento sem compromisso e estarem presentes aqui conhecendo toda essa tecnologia. Algum recado para os nossos telespectadores, doutor? Eu queria reforçar o que o Paulo está falando. Convidamos a sociedade manauara para conhecer o Instituto Dentally e, em particular, aquelas pessoas que já conhecem a folha de serviço prestado pela minha pessoa, Heraldo Campos, e pelo meu sócio, o Dr. Marcelo Lopes também, que é um dentista de vanguarda em Manaus. Sejam bem-vindos. Ok. Conversamos hoje com o Dentally, Instituto de Saúde e Estética Bucal, um Empire Center extremamente bem localizado, tem estacionamento próprio, que é uma conveniência, tem até uma área de restaurantes lá embaixo, então é um local perfeito para você vir com segurança. Seja bem-vindo a Dentally. Arquitetando agradece seus patrocinadores como Sacaro, SCA, Le Creuset, 3E Móveis e todos que estão presentes nessa caminhada, nesse programa agora no SBT, especialmente Abdu Hawashi e Otávio Raman Filho. Muito obrigado e até semana que vem.